Abre em Atos capítulo 9. Você que está em casa, pode acompanhar nos textos. Irmãos, eu só vou pedir agora para que a gente, nesse tempo de palavra, você evite andar, você evite sair do seu lugar, você evite ir para banheiro, porque a gente está diante da palavra e a gente precisa ter uma reverência diante da palavra, amém? Então assim, me ajude com isso em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguma cadeira vazia perto de você, levanta a mão assim, tem gente em pé ainda. Glória a Deus. Olha aí, mantém essa mão estendidazinha assim. Olha aí, ó, senta em nome de Jesus. Glória a Deus, que coisa linda. Poder sentar, pegue o texto bíblico. Pegue a sua Bíblia. Atos capítulo 9. Oh, Jesus. O texto bem conhecido é o texto da conversão. A epígrafe, o texto, o título diz: a conversão de Saulo. E Saulo respirando. Essa palavra respirando aqui no original grego é bufando como um búfalo selvagem. Ele está nervoso. Ele está irado, iracundo, irascivo. Ele está cheio de ódio. Ele irado, respirando ainda ameaças e mortes. Você consegue perceber alguém que respira morte e ameaças contra os discípulos do Senhor? Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho. Note que caminho está com letra maiúscula, porque caminho aí é uma designação para quem serve a Jesus. Paulo está irado contra os cristãos, quer homens, quer mulheres, que os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Essa noite nós vamos pregar debaixo de um tema: mudança de vida. Qual o tema da mensagem de hoje? Glória a Deus. Porque, queridos, o Evangelho não é outra coisa senão mudança de vida. Evangelho não é gospel. Evangelho não é moda. Evangelho não é religião, não é denominação. Evangelho é mudança de vida. Você pode ter igreja e ter mudança de vida. Você pode ter o gospel e ter mudança de vida. Você pode até ter a religião e a mudança de vida. Mas você não vai ser um cristão se a mudança de vida não fizer parte do pacote. Há uma palavra usada no grego: arrependimento. A palavra arrependimento vem do metanoia, que quer dizer mudança de mente. E desde o Antigo Testamento, se você perguntar: pastor, se a gente convidasse a Bíblia para pregar, se a gente falasse assim: Bíblia, prega sozinha, qual seria o cerne da mensagem? Eu diria para você que o tema principal da Bíblia, claro e óbvio, é Cristo Jesus. Jesus é o centro, a Bíblia é cristocêntrica. O autor da Bíblia é Deus. E o fiel intérprete, o Espírito Santo de Deus. Mas toda a ação bíblica e tudo que a Bíblia prega te leva a um propósito: mudar de vida. Isso não é uma mensagem do Novo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele diz assim: e se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se arrepende. A palavra arrependimento quer dizer mudar de vida. E orar e me buscar, eu ouvirei os céus, perdoarei os seus e sararei a sua terra. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, João Batista começa a pregar, e a mensagem de João era uma só. Se você fosse domingo ouvir João pregar, João ia pregar a mesma mensagem do domingo passado. Se você fosse domingo que vem ver João pregar, João ia pregar a mensagem de domingo retrasado. Pastor Joaldo, se você fosse daqui um mês ouvir o João Batista pregando, ele ia pregar a mesma coisa, ele não variava. A mensagem de João Batista era uma só: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Troca a palavra comigo, porque arrependimento é mudança de vida. Então vamos trocar a palavra arrependimento por mudança de vida. Diga comigo: mudem de vida, porque é chegado a vós o reino. Meu Deus do céu. Aí João passa o bastão para Jesus. Jesus pega o bastão e ele começa a pregar. E aí, se você pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus começa o seu ministério. Jesus inaugura o seu ministério. Pastor, qual foi a mensagem inaugural de Jesus? Com o que Jesus abre o seu ministério? Com uma mensagem: arrependam-se, porque chegado a vós o reino. Jesus está dizendo: mudem de vida, porque chegado a vós o reino. Aí Jesus passa seu ministério pregando arrependimento. E aí Jesus é assunto aos céus e os discípulos recebem o Espírito Santo. Aí Pedro, no capítulo 2 do livro de Atos, prega. E quando Pedro prega, as pessoas ficam atônitas e dizem: Pedro, o que faremos diante de tanta verdade? E Pedro diz um tema, uma mensagem. Pergunta para o irmão assim: você consegue pensar o que Pedro pregou para aquelas pessoas? Você consegue imaginar o que Pedro pregou? E Pedro pregou assim no versículo 37 do capítulo 2: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Dessa forma, queridos, eu entendo que a Bíblia Sagrada tem um texto, tem um tema, tem um norte. Qual é ele? Muda de vida. Sim, arrepender quer dizer mudança de mente. A palavra converter. É interessante que na doutrina, pecado é hamátia. Hamátia do grego é pecado. Pecado, hamátia, quer dizer errar o alvo. Então toda vez que você peca, você erra o alvo, você comete a hamátia. Mas quando você se converte, a palavra é outra, é epitero, que quer dizer converter-se, acertar o alvo. Então, pastor, o que é converter? Converter é deixar de viver uma vida da hamátia, do erro, de errar o alvo, e passar a acertar o... Diga comigo: e o alvo é Jesus. Aleluia. Você precisa se converter. Não se converter a uma religião, a uma igreja, a uma pessoa, mas você precisa se converter a Deus. E se converter a Deus, querido, não é ser membro, não é ser dizimista, não é ser ofertante. Se converter a Deus é se voltar-se para Deus. Se converter é se voltar-se inteiramente para Deus. Por isso o cunho da mensagem, o cerne, o ponto nevrálgico da palavra é: convertam-se, mudem de vida. E diante dessa palavra, o texto que li com você fala de um cara que estava gente ruim. Você conhece alguém ruim? Você conhece alguém com uma vida desgraçada, arruinada? Você conhece alguém com a vida obstinada? Esse homem, Paulo,
ele é um homem que ele está iracundo, irascível, porque ele está tomado do zelo religioso. Se tem um ser humano difícil de se converter, se chama religioso. Tem hora que uma prostituta se converte mais fácil do que um religioso. Tem hora que um ladrão se converte mais fácil do que um religioso. É por isso que a grande artimanha do inimigo é trazer pessoas para a igreja não para se converter, mas para se transformar num religioso. Aí, Paulo é um religioso, ele quer matar em nome da religião. Porque tem muita gente igual Paulo, mata em nome de Deus, ofende em nome de Deus, passa a perna em nome de Deus e de Deus não tem. Paulo está em nome da religião querendo matar os cristãos. E ele vai pegar uma carta, até o sumo sacerdote pegar uma carta. Porque lá em Jerusalém, o sumo sacerdote, ele tinha autoridade de um juiz da cidade. Então ele vai pegar uma permissão para prender os cristãos. E ele vai montar no seu cavalo, pegar a sua cavalaria. E ele vai irado, respirando morte e ameaça. E ele vai matar os cristãos. No meio do caminho, aparece a luz do mundo. A luz do mundo. A luz do mundo virou uma luz e apareceu para Paulo. No meio do caminho. E aí, irmãos, esse texto fala sobre a transformação, a metanoia, a mudança de vida que esse homem tem a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus. E aqui eu quero tirar a primeira lição dessa noite. Olha para a pessoa linda do seu lado e diga para ela: não existe ninguém que não possa ser mudado pelo poder do Evangelho. Aliás, meta o dedo na cara do irmão e fala assim: o Evangelho não é gospel, não é moda. O Evangelho é o poder de Deus para a mudança de todo aquele que nele crê. Aleluia! Filho, filha, o Evangelho muda a vida. Ele muda a vida do ladrão, ele muda a vida do homicida, ele muda a vida do prostituto, ele muda a vida do religioso, ele muda a vida. Não importa como você entrou aqui, não importa como você que está me assistindo se encontra, não importa a sua história de vida, não importa como seus pais te criaram, não importa o que aconteceu com você. Ei, a mensagem do Evangelho é que Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a tua vida. Partindo desse pressuposto, olha para o irmão e fala assim: não aceite que nada te defina a não ser o Evangelho. Porque a gente está vivendo num mundo onde as pessoas gostam de definir as outras. Está na moda. O que você é? Eu tenho TDAH. Aí a pessoa agora falta botar uma etiqueta, né? Qualquer coisa, não, é porque eu tenho TDAH. Estou mentindo? Não. Aí o outro vai lá e recebe o diagnóstico: síndrome do pânico, ansiedade generalizada, TAG. Ele acha bonita a sigla, TAG. Aí sabe o que ele faz? Qualquer coisa que acontece na vida dele, não é porque eu sofro de ansiedade generalizada. As pessoas absorvem uma etiqueta e botam uma tarjeta, como se eu pudesse definir uma pessoa a partir de alguma coisa. E o pior, tem pessoas que gostam de definir as outras a partir de alguma coisa que lhes aconteceu. Fulano é violento. Fulana é mundana. Cicrano é isso. Filhão, deixe eu ministrar uma palavra poderosa da parte de Deus hoje aqui. Só existe alguém que pode te dar uma identidade. O nome desse é Deus. Deus pode dizer quem você é. Fora dele, ninguém te define. Não permita que ninguém te defina. Por quê, pastor? Porque até você pode ser
Mas a questão não é quem você é. A questão é quem Deus pode te fazer. A questão é o que Deus pode fazer através da sua vida. Aleluia. Deus pode mudar você. E quando eu prego essa palavra, talvez alguém fale assim: ô pastor, um dia de ceia e a gente está aqui e essa palavra é evangelística. Sim, evangelística, mas engana-se quem pensa que quem precisa de mudança é quem vem do mundo. Não, filho, você entendeu errado. Nós cristãos, crentes em Cristo, quando aceitamos a Jesus, nós entramos numa escola de mudança, de transformação. Em Provérbios, o sábio Salomão vai dizer assim: porque a vereda do justo, vereda é caminho, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, é como a luz do dia, que vai brilhando cada dia, até ser dia perfeito. Paulo diz que com o rosto descoberto, nós refletimos a imagem de Cristo, sendo transformados de glória em glória. Aí o apóstolo Paulo ainda diz: não vos conformeis, ou não vos amoldeis, ou não vos tomeis a formas do mundo, mas pela renovação do vosso entendimento. Me ajuda a pregar. Olha para o irmão e fala assim: o crente precisa se converter todo dia, o dia todo. Aleluia. Se eu pudesse botar uma placa no meu coração, eu botaria uma placa e diria: estamos em obras. Se eu pudesse botar uma placa, eu diria: estamos em obra. E toma cuidado, porque é obra profunda. O Pai está trabalhando com força. Ele está mexendo nas minhas estruturas. Ele está mexendo nos meus fundamentos. A vida cristã é uma vida de mudança dia a dia. No culto que você vem domingo, você não devia sair confortável. Eu fui no culto receber uma palavra de alívio. Eu fui no culto receber uma palavra de refrigério. Não, você entendeu errado. Você deveria vir para o culto domingo e voltar para casa inquieto e dizendo: eu preciso mudar de vida. Eu tenho que melhorar. Eu preciso mudar a minha vida. Sim, você deveria voltar para casa preocupado em que área você está precisando mudar. Na segunda-feira, quando você chegasse no seu trabalho, o seu colega de trabalho deveria olhar para você e perguntar: o que foi que aconteceu esse final de semana? Aí você olha para ele e diz: por que você está falando isso? Não, alguma coisa aconteceu com você esse final de semana. E aí você pergunta para o colega de trabalho: por que você está perguntando isso? E aí o seu colega de trabalho diz: não, porque hoje você está diferente da semana passada. E aí você diz: é porque eu fui para a igreja esse final de semana. Deus mexeu uns parafusos. Deus quebrou uns muros. Deus abriu umas portas. Deus mexeu nas estruturas. Olhe para essa pessoa linda e diga para ele: está pronto para ser mexido, para ser trabalhado, para ser lapidado, para ser burilado, para ser transformado de glória. Meu Deus do céu, aleluia. Amados irmãos, e a gente precisa cair a ficha e entender que o evangelho é uma mudança constante de vida. Porém, entretanto e todavia, quem muda não é o pastor. Quem muda não é a igreja. Quem muda é Jesus. Diga comigo: o cirurgião, o advogado,
O mestre dos mestres, o operador da maravilha é Jesus. É por Ele, para Ele, por meio dEle todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Isso aqui não é psicologia positiva. Isso aqui não é o coach. Isso aqui não é palavra de impressão. Isso aqui não é chavão. Não, filho. Isso aqui é Deus. Só Deus. A gente prega, a gente canta, a gente ensina, mas quem converte é Deus. Paulo teve encontro com Você pode entrar numa igreja, mas se Jesus não entrar em você, você não muda nada. Quem muda a vida é Jesus. Se tirar Jesus da minha vida, não sobra nada. Se tirar Jesus da sua vida, não sobra nada. E se tirar Jesus da sua vida e você continuar do mesmo jeito, é porque você nunca teve Ele na sua vida. Porque se Jesus está na sua vida, alguma coisa tem que mudar. Meu Deus do céu. Olha para o irmão e fala assim: a prova real que você tem em Jesus é que a sua vida começa a ser mudada. É uma prova inequívoca que você carrega Ele. É que você não é mais a mesma pessoa. Você não se comporta mais do mesmo jeito. Você não tem as mesmas atitudes. O seu coração começa a mudar. As suas emoções começam a mudar. Os seus relacionamentos começam a mudar. E você começa a sofrer uma metamorfose. O que é isso? Só tem uma explicação: é Jesus no caminho. Aleluia. Quanto mais você tem Jesus, mais você muda de vida. Quanto mais você se aproxima dele, mais a sua vida é transformada. Quando Zorobabel está reconstruindo o templo, no ano de 525 a.C., Zorobabel está operando como sacerdote. Deus levanta o profeta Zacarias e vai dizer a Zorobabel: Zorobabel, não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Jesus reitera isso. Quando Nicodemos vai perguntar: ó mestre, o que é preciso para mim se converter e morar no céu? Aí Jesus olha para o Nicodemos e diz no capítulo 3 do Evangelho de João: necessário é você nascer. Aí o Nicodemos pira a cabeça, porque o Nicodemos tinha estudado teologia, tinha estudado hebraico, tinha estudado grego, conhecia da filosofia, mas esse negócio de nascer de novo era demais para a cabeça dele. Por quê? Porque Jesus estava falando de coisas celestiais e ele estava tentando entender Jesus através do ângulo da terra. Aí ele olha para Jesus e pergunta: como é que eu posso entrar na barriga de manhã de novo? Manhã é porque Nicodemos, na minha versão, era baiano. Como pode ser isso? Aí Jesus vai traduzir para ele: ei filho, é nascer da água e do Espírito. Eu tenho algo para ministrar sobre o seu coração hoje, queria que você entendesse. Não é você que vai mudar de vida para virar crente. Você não tem esse poder. Não é você que vai mudar de vida para participar de uma igreja. Não, filho, a obra não é sua, a obra é do Espírito Santo. É o Espírito Santo, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é autor, Ele é real. É Ele. É Ele que vai mudar a sua vida. É Ele que vai transformar a sua vida. Porém, entretanto, todavia, o Espírito Santo só vai agir na sua vida, para mudar a sua vida, se você der lugar. Porque o Espírito Santo, diferente do espírito maligno, o espírito maligno entra e invade a vida de uma pessoa. A pornografia invade o seu celular. Os demônios invadem através de uma novela, de um filme, a sua casa.
Mas Deus não invade não. Deus é educado. Deus só entra se você permitir. Capítulo 3, versículo 20 do livro do Apocalipse, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Vamos dar uma de crente pentecostal? Dá uma olhadinha para o irmão e fala assim: dê lugar. Não, você não falou. Me ajuda, pelo amor de Deus. Olha para o irmão e fala assim: dá lugar. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Dê lugar a Ele. Deixa Ele mudar. Experimenta, dá uma oportunidade, dá uma brecha. Ei filho, ai filha, experimenta, dá lugar. Não tenha medo. Ei filho, não tenha medo. Não tenha medo, porque Ele te ama. Ele vai fazer melhor. Ele vai fazer o melhor. Ele vai fazer na melhor hora. Não tenha medo do que Deus vai fazer na sua vida. Não tenha medo, por quê, pastor? Porque Deus nunca vai te mudar para pior. Deus sempre vai te mudar para... Percebe isso? Aleluia! Meu Deus do céu, agora eu vou apertar a coisa aqui um pouquinho. Eu vou apertar a coisa. Paulo está indo no caminho e pergunta: quem é que vai mudar a vida? Quem é que está ali? É Jesus. E aí Paulo vai se converter a Jesus. E aqui está um ponto interessante. Por quê, pastor? A mudança de vida do Evangelho não é uma mudança de vida segundo o mundo. Porque mudar de vida qualquer um pode no mundo. A mudança do Evangelho é uma mudança segundo o Cristo. Você muda de vida para se parecer com Jesus. Ah, pastor, eu vou me tornar a minha melhor versão de mim mesmo. A sua melhor versão de você mesmo ainda continua sendo um ser humano pecador, miserável e carente da graça de Deus. A melhor versão de você mesmo dentro da filosofia humanista, antropocêntrica, a melhor versão de você mesmo continua sendo um Adão caído. Deus não te chamou para ser a melhor versão de você mesmo. Deus não te chamou para você melhorar segundo você. Aí eu estou precisando, eu acho, eu quero. Não, você não entendeu nada. Evangelho é morrer para você. É nascer de novo para ser semelhante a Jesus. E quanto mais você se parece com Jesus, mais você muda de vida. Agora, para terminar, olha para o irmão e fala assim: a melhor versão de você mesmo é aquela onde você está a cara de Jesus. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, a medida e estatura completa de Cristo. Me ajuda a pregar, olha para o irmão e fala assim: a gente está caminhando para a estatura completa de Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele fala assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Você pode não ter tido um modelo de pai para mudar de vida. E hoje foi dia dos pais. Você pode não ter tido um modelo, um referencial de vida para mudar de vida. Mas o que o Evangelho faz? O Evangelho levanta o modelo dos modelos, o perfeito dos perfeitos, o Adão ressurreto, impecável. E diz: minha filha, meu filho, você precisa se parecer com Ele. Você precisa mudar de vida e se parecer com Jesus. O que Jesus faria em seu lugar? E se fosse Jesus?
Pedro é um camarada temperamental, Pedro é bruto. Pedro é um cidadão que anda com a peixeira aqui. Quando Judas vai entregar Jesus, Pedro pega a peixeira, puxa a peixeira, corta a orelha de Malco. Pedro é intempestivo. Mas quando Pedro está negando Jesus, quando Pedro está negando Jesus na terceira vez, alguém vira para ele e diz assim: não adianta nem negar, você se parece com ele. Você fala como ele. Sim, querido. Sim, meu amado. Entenda uma coisa aqui. A mudança de vida que Deus deseja fazer em você é que você seja o reflexo da imagem de Cristo aqui na terra. É que você seja a embaixada de Deus aqui na terra. É para que na tua família as pessoas ao olharem falem assim: aquele meu tio parece com Jesus. Aquela minha tia parece com Jesus. Olha, eu conversei com aquele sobrinho meu. Menino, parece que você está conversando com Jesus. Olha, eu tive um encontro com aquela pessoa e ele exala Jesus. Parece que ele tem o odor de Jesus. Eu senti o perfume de Jesus nele. Sabe, filho, você precisa andar impregnado, possuído, cheio, totalizado da pessoa de Cristo. Você precisa deixar que Cristo nasça na sua vida e cresça e se desenvolva. É aqui na igreja que a gente canta dizendo: mais de ti, mais de ti e menos mais uma vez, mais e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça, que ele cresça, que eu diminua, ele apareça, com a sua glória. Servo de todo. Você que era arrogante, prepotente, orgulhoso, vaidoso, soberbo, que você diminua, que ele cresça. Ramanda Cachai. Ai, você que era carnal, prostituto, sexualizado, você que era entregue aos prazeres da carne, dominado pela luxúria e pela lascívia, aí você diminui e ele cresce na sua vida. Você que era materialista, você que era apegado aos bens materiais, você diminui e ele cresce na sua vida. Que ele cresça.
mais de ti, camachore canta lá, mas mais ti e menos de nós, e menos da religião, e menos dos títulos, e menos dos cargos, e menos, e menos, e menos. Quanto melhor, quanto menos melhor, quanto menos de nós melhor, quanto menos de nós melhor, quanto menos melhor, quanto mais dele melhor, quanto mais dele melhor, quanto mais ele aparecer melhor, quanto mais ele melhor. Igreja, ele é o centro, ele é o tudo. Ai, cantorai, chabachai, ride que me fácia. Sabe por que nós temos problemas? Sabe quando que nós temos problemas? Quando nós estamos sobrando na parada. Sabe quando que a igreja começa a ter dificuldade? Quando tem muito homem na igreja, preocupado com cargo, com título, com dinheiro, com posição política. A igreja se perde quando o homem aparece. A igreja se perde quando o nosso eu aparece. A igreja se corrompe quando nós aparecemos demais. Agora, querido, quando nós, igreja, subimos até o Calvário, e nós morremos, e nós morremos, e nós morremos, e nós somos sepultados nele. Então é menos de nós e mais dele. Ele é o modelo perfeito. Ele é o modelo perfeito. Seja uma esposa cristocêntrica, seja um marido cristocêntrico, um amigo cristocêntrico, um líder cristocêntrico, seja um profissional cristocêntrico. Pastor, mas isso não é, pastor, uma alienação, isso não é um fanatismo. Não, querido. Fanatismo, querido, e alienação é lá fora. Aqui se chama vida, porque ele é vida. A vida é Cristo, e Cristo é a vida. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo disse: não mais vivo eu. Ai, meu Deus, tá bom demais. Paulo disse o quê? Olha para o irmão do lado e fala assim: seus problemas é que você está vivendo demais. Entrega um recado de profeta para ele: morre um pouquinho, irmão, e deixa Jesus viver em você. 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 Aleluia! Sabe, amados, a gente quer que as coisas mudem. As pessoas mudam. A gente vive o tempo todo na expectativa que as coisas vão mudar. E aí isso tem um resultado. Quando a gente vive na expectativa da mudança do outro e dos outros e das circunstâncias, nós alimentamos uma coisa chamada de frustração. Quando a gente alimenta uma vida em cima do outro, a gente se frustra. Por quê, pastor? Porque primeiro, você não pode mudar o outro. Segundo, tem situações da sua vida que você não pode mudar. Ponto, definido, resolvido. Se eu não posso mudar o outro, nem as outras coisas, a quem eu posso buscar mudança? Olha para o irmão e diga para ele: seja a mudança que você deseja. Agora eu vou pregar mesmo, vou pregar, vou falar tudo.
Ananias vai lá ver Paulo. Quando Ananias chega para ver Paulo, o assassino, Paulo com espada, Paulo não com cavalo. Não, Paulo está de joelho orando. Por quê, pastor? Porque a mudança não foi no cavalo, foi em Paulo. A mudança não foi na estrada, foi em Paulo. Deixa eu te contar uma coisa, sabe qual é o problema nosso? É que a gente quer mudar de igreja, mas continuar sendo o mesmo crente. A gente quer mudar de emprego, continuar sendo o mesmo funcionário. A gente quer mudar de relacionamento, mas a gente continua tendo as mesmas atitudes. Ô filho, você não entendeu ainda? O problema não está na igreja, não está nos relacionamentos, não está no emprego, não está na faculdade. O problema está em você. Muda e tudo vai mudar. Oh, meu Deus do céu! Oh, Jesus! Eu vejo maridos passar uma vida toda querendo que a esposa mude. É hoje. Você casou com ela do jeito que ela é. Você fez juras de amor do jeito que ela é. Você disse no altar para ela: até que a morte nos separe. E agora, depois de casado, você quer que ela mude? Larga de ser besta, rapaz. Larga de ser besta. Namora 3, 4, 5 anos, gasta 100 mil no casamento, depois chega para o pastor: pastor, ela não muda. Ah, mas tem coisa que eu não tenho mais paciência. A mesma coisa é a bendita. Pastor, estou namorando aí, o rapaz é uma bênção, só falta ser crente. Ele só bebe socialmente. Aí, escuta, não é discriminação não, escuta. Aí casa. Depois que casa, pastor, estou numa prova. Minha geladeira está cheia de cerveja. Meu marido escutando as músicas do mundo. Ô filha, larga de ser besta, fé. Você casou sabendo. Agora tu respeita a cerveja dele, respeita o cigarro dele, respeita a música, porque você disse sim para ele daquele jeito. É isso, Ju! Agora olha para o irmão para a gente completar a mensagem de Jussara. Fala aí para o irmão: mas tu vai ter que pagar o preço agora. Ai, meu Deus! Tu vai ter que pagar o preço, porque tu comprou o pacote. Agora, antes de querer mudar o outro e fica reclamando do outro, porque, irmão, tem gente que transfere tudo para o outro. É a igreja, é o pastor, é o colega de faculdade. A vida não está boa, tudo é culpa do filhão. Ei, em nome de Jesus. Você precisa mudar, senão nada vai mudar. A mudança começa em você e a partir de você. Na grande verdade, Deus está esperando que você mude. Como Paulo mudou. Paulo agora está aos pés de Jesus. Paulo agora está quebrantado aos pés do Senhor. Aliás, me ajuda a pregar para a gente, terminando, e fala assim: tem um nível mais alto para você chegar. Deus só está esperando
você mudar algumas coisas. Paulo, fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, poliglota, dupla nacionalidade. Porém, Paulo considerou tudo esterco, porque foi chamado para ser apóstolo, segundo o evangelho do Cristo. Entenda uma coisa aqui, Paulo foi promovido a apóstolo. Por que Paulo foi promovido? Porque mudou de... me ajuda a pregar. Olha para o irmão e fala assim: Deus está esperando você mudar para te promover. Tem coisa que Deus quer derramar na tua vida. Tem coisa que Deus quer te dar. Mas se Deus te dá do jeito que você está, você joga fora, você não valoriza. Se Deus te dá do jeito que você está, você mata a vida de alguém. Porque tem gente, irmão, que está com a bicicleta. Se Deus der um carro, ele mata um atropelado. Então primeiro Deus te muda, e depois Deus te promove. Fala para o irmão: está vindo a promoção de Deus aí. Está vindo um nível novo, um estágio novo, um patamar novo, uma dimensão nova. Está vindo algo novo aí. Começa a se preparar. Vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Deus vai te estabelecendo em algo novo. Mas eu não posso querer nada diferente se eu continuar fazendo as mesmas coisas. Eu não vou viver nada diferente se eu continuar tendo a mesma vida. Se eu desejo algo novo, se eu desejo algo novo da parte de Deus, eu preciso começar a mudar a minha vida. Deus está esperando você mudar. Deus está esperando você mudar. Irmão, está aqui, Deus aqui hoje pegou. Olha para a pessoa linda e fala assim: não atrase o que Deus tem para você. Você tem que mudar no tempo de Deus e na hora de Deus, para você não perder a bênção de Deus na sua vida. Esse é o tempo da sua mudança. Esse é o tempo da metamorfose. Esse é o tempo da sua transformação. A partir de hoje, você vai partir para uma sucessão de mudanças. Eu profetizo sobre a sua vida. A partir de hoje, mudança em cima de mudança, transformação em cima de transformação. Por quê, pastor? Porque Deus vai te levar a algo novo. Aleluia! Meu Deus do céu! Mas tem gente que tem aquela síndrome lá de Ilhéus. Tem gente que tem aquela síndrome que nasceu lá na terrinha de Ilhéus. A tal de uma Gabriela: eu nasci assim, e eu vou morrer assim. Tem gente que fala: meu pai era assim, minha bisavó era assim, meu tataravô era assim, o sangue da minha família é esse. É porque o teu pai não tinha Jesus, teu avô não tinha Jesus, e agora o sangue da tua família foi enxertado com o sangue de Jesus de Nazaré. Tu tem que mudar, rapaz. Ô grosso, amansa. Ô rude, fica soft. Esse é o evangelho do Cristo. O evangelho do Cristo muda, transforma. Não dá para continuar a mesma pessoa seguindo a Jesus. A evidência de que você tem Jesus é você mudando de vida. A maior pregação do evangelho é você mudando de vida. A Paulo diz assim: vós sois as cartas mais lidas. Olha para o irmão do lado e fala assim: tem alguém lendo a sua vida como uma carta?
E eles precisam ver a mudança que Deus está fazendo em você. Filha, tem hora que nem pregar com a boca você precisa com o seu marido. Só mude. Filho, talvez você não precise nem pregar para sua esposa. Só mude de vida. A sua mudança de vida é a maior pregação. É a pregação mais eloquente do Evangelho. É a sua mudança de vida. Está acomodado. Parou de mudar. Então você está deixando o Evangelho morrer na sua vida. Eu vou finalizar nessa noite dizendo que Paulo, depois de ser curado, começou a pregar o Evangelho. E Paulo começou a propagar o Evangelho, e dos 27 capítulos do Novo Testamento, 21 são cartas. Das 21 cartas ou epístolas, 13 são paulinas. Paulo escreve 13 cartas. Paulo faz 3 viagens missionárias. Paulo prega em toda a Ásia Menor. Paulo instrui a igreja na Santa Ceia, nos dons espirituais, nos dons ministeriais. Paulo se transforma no maior missionário da igreja. A gente fecha aqui, olha para o irmão e fala assim: Paulo foi mudado para mudar. Você entende que quando você muda, Deus começa a usar a sua vida para mudar a vida do outro? Porque você começa a... Não, pera aí, desceu um fax aqui agora. Olha para o irmão do lado e fala assim: você é um influencer. Não, balança o irmão e fala assim: você é um influencer. Mas não é um influencer digital. Você é um influencer espiritual. Aonde você chega, Deus muda o ambiente. Deus muda o lugar. Uma paz. Sabe quando o pastor gordinho começa a frequentar a academia e fica empolgado? A gente faz academia às 7h20 da manhã. Sabe como é que funciona meu horário de academia? Tem 10 irmãos da igreja. A gente chega na academia: Roger, paz meu lindo, William, paz do Senhor meu irmão. Aí a gente olha: Wilson, já deu aí varão, lindão do céu. A gente chega para outra irmã: irmã, paz do Senhor. Irmão do céu, você não tem ideia? Minha academia está quase uma igreja. Sabe por quê? Porque para mim a academia era um ambiente extremamente promíscuo, sedutor. Para mim a academia era um ambiente extremamente de sedução. Falei: Jesus, eu vou ter que entrar naquele troço para mim não morrer infartado. Mas eu não quero chegar lá para mim ficar olhando, sabe? Eu quero chegar lá e eu quero mudar o ambiente. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Quando o crente chega no lugar, você pode ir para o terreiro mesmo. Você pode entrar na mesa branca se você for convidado. Você pode frequentar o lugar que você for. Se você for transformado por dentro, ninguém de fora lhe muda. Agora olha para mim, diga assim: o que está aí dentro de mim é muito maior do que está fora de mim. Eu posso estar no ambiente atribulado, mas a tribulação do ambiente é menor do que a unção e a paz que está dentro de mim. Pegou? Não, você não entendeu, vou ter que falar de novo. Escuta, você pode estar num ambiente mundano, terrível, lascivo. Você pode estar num ambiente atribulado, perseguidor. Mas o que está em você é maior.
do que o que está no ambiente. Agora, fala para o irmão assim: pela lei da física, o ambiente maior, mais forte, vai tomando o ambiente mais fraco. A essência que tem dentro de você é tão forte, é tão pesada, a graça que tem dentro de você é tão gloriosa, que você chega e começa a exalar. Você vai perfumar a tua faculdade, você vai perfumar seu local de trabalho, você vai perfumar aquela empresa. A sua essência vai tomar conta da sua família. E alguém vai dizer: por que quando ela está aqui, a gente sente isso? Não é ela, é o Cristo que está na vida dela. É a essência, é Jesus.